Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos e moro em um apartamento pequeno no centro de São Paulo. Escrevo isso porque preciso contar antes que eu não consiga mais. Se alguém ler, não tente repetir. Não é brincadeira de internet. Não é só para ver se funciona. Tudo começou numa noite de tédio, em 2023. Éramos 4, eu, a Júlia, o Pedro e a Mariana. Estávamos bêbados o suficiente para achar graça em desafios idiotas do TikTok. Alguém sugeriu o jogo do copo. Eu ri. Isso é coisa de crente com medo de demônio, falei. Montamos a mesa mesmo assim. Copos virados, letras impressas em papel, uma moeda em cima. Perguntamos besteiras. A moeda se mexeu. Primeiro devagar, depois com intenção. Quando perguntamos o nome, ela soletrou A-Z-A-Z e L rimos. Achamos que um de nós estava empurrando. Desmontamos o círculo e fomos dormir. Na noite seguinte, o Pedro me ligou às 3h14 da manhã. A voz dele tremia. Cara, o copo se mexeu sozinho na minha cozinha. Eu tava dormindo. Acordei com o barulho de vidro arranhando a mesa. Eu disse que era vento, imaginação, qualquer coisa. Mas 3 dias depois, a Mariana acordou com arranhões profundos nas costas em forma de compasso. Foi aí que a gente errou feio. Decidimos fechar o jogo direito. Pesquisamos no Reddit e em fóruns brasileiros antigos. Encontramos o jogo do compasso. Você desenha um círculo grande no chão com giz. Dentro, 4 pontos cardeais. No centro, uma agulha de costura grande ou um compasso aberto. Apaga a luz, acende uma vela preta, segura as mãos e repete o convite. O objetivo é a agulha girar sozinha e apontar para alguém. A pessoa apontada tem que fazer uma pergunta. Se a agulha girar rápido demais, você para imediatamente. Nós 4 nos sentamos no chão da sala da Júlia. Desenhamos o círculo. A agulha, que era do estojo de costura da mãe dela, ficou parada por quase 10 minutos. Depois começou a tremer. Girou. Devagar. Depois mais rápido. Apontou para a Mariana. Ela riu nervosa e perguntou: "O que você quer?" A agulha girou violentamente, quase saindo do círculo. Parou apontando para a letra T que tínhamos escrito fora do círculo como reserva. Mariana empalideceu. Eu não perguntei isso. A agulha nunca tinha apontado para a letra. Ela estava girando sozinha dentro do círculo, cada vez mais rápido, como se estivesse furiosa. Desmontamos tudo. Jogamos sal, acendemos vela branca, rezamos Pai Nosso errado de tanto nervoso. Nada funcionou. A partir daquela noite, os jogos continuaram sem a gente. Eu acordava de madrugada e encontrava o copo da cozinha no centro da mesa, letras formadas com facas e garfos ao redor. Sempre a mesma palavra. Continua. O Pedro começou a ver uma figura alta e magra no canto do quarto, sem rosto, só um buraco negro onde deveria ter olhos. Ele disse que a figura ficava parada, inclinando a cabeça como se esperasse ele perguntar algo. Mariana parou de falar. Passava horas desenhando círculos perfeitos no caderno, centenas deles, todos com uma agulha no meio. Um dia ela me mandou áudio chorando. Ele quer que a gente complete o círculo grande, Lucas. O de verdade. Ontem à noite o Pedro desapareceu. A polícia encontrou o apartamento dele intacto. No chão da sala, um círculo enorme desenhado com sangue, não dele. No centro, o compasso da mãe da Júlia fincado no chão, girando sozinho, mesmo sem vento. As pontas riscavam o piso de madeira, produzindo um som baixo e constante, como unhas arranhando. Eu e a Júlia somos os únicos que restamos. Ela me ligou agora há pouco. A voz estava calma demais. Lucas, ele me mostrou o círculo completo. Somos só nós 2 que faltam para fechar.
Se a gente não jogar, ele vai terminar do jeito dele. E o jeito dele é pior. Eu ouço barulho na minha cozinha agora. Vidro. Devagar. Metódico. O copo está se mexendo sozinho outra vez. Se você está lendo isso, não responda nada. Não pergunte nome. Não desenhe círculo. Não segure mãos. Eles não precisam mais de convite. Eles já estão dentro do jogo. E o jogo nunca termina. Ele só espera o próximo jogador sentar. Aconteceu em 2005. Eu estava na 8ª série, estudava num colégio estadual de prédio antigo, daqueles com janelões de madeira e piso de taco que rangia. Era uma terça-feira de muita chuva. A aula de educação física tinha sido cancelada e o professor deixou a turma solta na sala de aula. Foi o Diego quem deu a ideia. Ele tirou da mochila um compasso. Não era esses de plástico vagabundo que a gente comprava em papelaria. Era um compasso de metal maciço, pesado, de desenho arquitetônico, que era do avô dele. Alguém quer jogar o jogo do compasso? Ele perguntou, com aquele sorriso de quem achava que dominava o mundo. Eu, o Diego e a Camila nos juntamos no fundo da sala, longe do barulho da turma. Pegamos uma folha de caderno de cartografia, desenhamos o círculo, o alfabeto em volta, os números de 0 a 9, e as palavras sim e não nas extremidades. A regra era clara. Todos colocam o dedo indicador levemente sobre a haste de metal. O compasso se move sozinho pelo papel, e o mais importante de tudo, ninguém tira o dedo até o espírito dar permissão para sair. Colocamos os dedos. O metal estava gelado. Tem algum espírito presente entre nós? O Diego perguntou, engrossando a voz para tentar assustar a Camila. Nos primeiros 3 minutos, nada. Só a gente respirando e o barulho da chuva batendo no vidro. Então, eu senti. Não foi alguém empurrando. Foi como se o compasso tivesse ganhado uma espécie de magnetismo. Uma corrente elétrica muito fraca subiu pelo meu dedo. A ponta seca do compasso fincou no papel, e a perna com grafite começou a se arrastar. Cac, cac. Ele foi devagar até o sim. Eu olhei pro Diego, pronto para xingar ele. Mas o Diego estava pálido. Os olhos dele estavam arregalados, olhando para o papel. A Camila deu uma risadinha nervosa. Para de empurrar, Diego. Eu não tô empurrando, ele sussurrou. Qual o seu nome? Eu perguntei, tentando manter a postura cética. O compasso se moveu de novo. Dessa vez, mais rápido e com mais força. O grafite ia de uma letra a outra, rasgando levemente a folha de papel. M, A, L, I, K. Que porra de nome é esse? Diego murmurou. Nesse momento, a temperatura ao nosso redor caiu absurdamente. Não era o frio da chuva. Era um gelo úmido, com um cheiro horrível que lembrava água parada e cobre velho. A sala de aula ao nosso redor, que antes estava cheia de adolescentes gritando, pareceu ficar abafada, como se estivéssemos dentro de um aquário. O som dos nossos colegas ficou distante, distorcido. A Camila começou a tremer. Gente, eu quero parar. Tira isso. Não pode tirar o dedo, Camila. Diego avisou, a voz falhando. Tem que pedir para sair. Ele engoliu seco e olhou para o papel. Espírito, a gente pode encerrar o jogo? O compasso não se moveu para o não. Ele fez algo pior. Ele começou a girar. Girava no próprio eixo, marcando círculos perfeitos e violentos no meio da folha, cavando o papel até chegar na madeira da carteira. A força era tão absurda que os nossos 3 dedos eram arrastados em círculos junto com o metal. Ele tá puxando meu dedo. A Camila gritou, começando a chorar. Eu tentei puxar a mão, mas meu dedo parecia colado na haste do compasso com supercola. Eu puxava o braço para cima, mas o pulso não obedecia, uma pressão invisível esmagava minha mão contra a mesa. Quem é você? Diego gritou, em pânico. O giro parou abruptamente. O silêncio na nossa rodinha foi absoluto. Então, o compasso começou a soletrar com uma velocidade impossível, batendo a ponta do grafite com violência a cada letra. A, T,
R, A, S, D, I, V, U, C, I, S. Eu senti uma respiração na minha nuca. Não era uma corrente de ar. Era uma respiração pesada, quente, fedendo a carne podre. Os pelos do meu pescoço arrepiaram tanto que doeram. A Camila soltou um grito histérico e, num puxão de desespero, arrancou a mão do compasso. No exato milésimo de segundo em que o dedo dela saiu do metal, a porta da sala de aula bateu com um estrondo que fez o gesso do teto cair. Todas as luzes apagaram. O compasso, solto da mão dela, foi arremessado sozinho da mesa como um dardo. Ouvimos um baque surdo na parede. Quando a professora de história entrou correndo na sala e acendeu as luzes, a confusão estava armada. A Camila chorava descontroladamente no chão. O Diego segurava a mão, que tinha uma bolha de queimadura enorme bem na ponta do dedo indicador, com o formato exato da engrenagem do compasso. Eu fui o único que teve coragem de olhar para a parede onde ouvimos o baque. O compasso de metal maciço estava cravado na parede de alvenaria. Não estava fincado pela ponta da agulha. Ele estava cravado pelo grafite, que entrou na parede de tijolo sem quebrar, sustentando o peso do metal perfeitamente na horizontal, desafiando qualquer lei da física que a gente conhecesse. Diego jogou o compasso no rio que cortava a cidade naquele mesmo dia. A Camila mudou de escola no mês seguinte. Eu nunca mais falei sobre isso com ninguém, mas de vez em quando estou sozinho em casa num dia de chuva e o ambiente esfria de repente, eu sinto a ponta invisível de uma agulha arranhando levemente as costas da minha mão. E eu não olho para trás. Meu nome é Beatriz. Tenho 26 anos e até hoje não consigo entrar em banheiro com luz apagada sem sentir que algo está me olhando pelo espelho. Foi em 2024, numa festa de aniversário da minha prima no interior de Minas Gerais. A casa era velha, daqueles sobrados antigos com quintal grande e banheiros de azulejo rachado. Depois das 2 da manhã, quando quase todo mundo já estava bêbado ou dormindo, alguém falou: "Vamos jogar a loira do banheiro?" Eu ri. Achava que era só lenda urbana infantil. Mas eram uns 12 jovens ali, e a curiosidade venceu. As regras que contaram eram simples e bem brasileiras. Entrar sozinho no banheiro, apagar todas as luzes, olhar fixamente para o espelho, bater 3 vezes na porta, por dentro, e chamar: "Loira, você está aí?" 3 vezes, depois, fazer uma pergunta simples, sim ou não, se a resposta for sim, você sai imediatamente. Se for não, você faz outra pergunta, nunca vire as costas para o espelho antes de sair. O primeiro que foi o Lucas. Saiu rindo depois de 2 minutos, dizendo que só viu a própria cara de idiota. O segundo, a Gabi, saiu branca, mas disse que não aconteceu nada. Mentira. Eu vi a mão dela tremendo. Eu fui a terceira. Entrei no banheiro pequeno, fechei a porta, apaguei a luz. O escuro era tão denso que parecia ter peso. Fiquei olhando para onde eu sabia que estava o espelho, mesmo sem enxergar nada. Bati 3 vezes na porta de madeira velha. "Loira, você está aí? Loira, você está aí? Loira, você está aí?" Silêncio. Então veio o barulho de água pingando, mesmo que a torneira estivesse fechada. Depois um sussurro molhado, bem atrás de mim. "Estou." Meu coração quase parou. Fiz a primeira pergunta com a voz falhando. "Você vai me machucar?" A resposta veio quase no meu ouvido, rouca e feminina. "Ainda não." Eu deveria ter saído. Mas o medo misturado com aquela adrenalina idiota me fez perguntar de novo. "O que você quer?" Dessa vez o sussurro veio de dentro do espelho, como se ela estivesse encostando o rosto no vidro. "Trocar de lugar." Eu saí correndo, bati a porta e nunca contei para ninguém o que ouvi. Depois daquela noite, as coisas mudaram. O Lucas, que foi o primeiro, começou a acordar com longos fios de cabelo loiro enrolados no pescoço, mesmo ele morando sozinho e a mãe dele ser morena. Ele cortava, mas no dia seguinte tinha mais. A Gabi parou de se olhar no espelho. Dizia que via uma mulher pálida e molhada atrás dela, sorrindo. Uma semana depois, ela postou um stories borrado: "Alguém tá me seguindo", e desapareceu.
A polícia encontrou o celular dela boiando na represa perto da casa. Eu ainda vejo. Não toda hora. Mas quando apago a luz do banheiro, mesmo que seja só por um segundo, ela está lá. Mais perto. Mais nítida. O cabelo loiro encharcado pingando, os olhos fundos, a pele branca demais. E ela não fala mais. Só sorri. Ontem à noite, quando escovei os dentes, apaguei a luz por acidente. Quando acendi de novo, o espelho estava embaçado. No vapor, escrito com letra de criança. Falta só você para completar. Eu moro no 7º andar. Não tem banheiro com janela. Se você estiver lendo isso e pensar em brincar, não brinca. Ela não quer ser chamada. Ela quer sair. E ela já aprendeu o caminho. Todo mundo tem uma história sobre o jogo do copo que jura de pés juntos ser verdade. Na maioria das vezes, é só a gravidade, o suor nos dedos ou aquele amigo engraçadinho forçando o movimento para assustar a roda. Eu daria tudo, até hoje, para que o que aconteceu comigo em 2012 fosse só uma brincadeira de mau gosto. Meu nome é Lucas. Na época, eu tinha 17 anos. Era feriado de julho, inverno rigoroso, e meus pais tinham nos deixado passar o fim de semana sozinhos na nossa casa de praia, numa área mais isolada de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Estávamos eu, minha prima Sofia e o Marcos, meu melhor amigo. Chovia sem parar há 2 dias. O mar estava violento, batendo forte na orla, e a energia elétrica tinha acabado no final da tarde. O tédio e a escuridão são os pais das piores ideias. Foi o Marcos quem sugeriu. Nós cortamos pedacinhos de papel, escrevemos as letras de A a Z, os números de 0 a 9, sim, não e sair. Colocamos tudo em círculo na velha mesa de jacarandá da sala de jantar. Para o jogo, pegamos um copo de cristal grosso e pesado do meu pai, daqueles de uísque. Acendemos 3 velas no centro da mesa. A regra mais importante do jogo do copo, Marcos disse, iluminado apenas pela luz amarelada das chamas, é nunca virar o copo para cima, senão o que estiver dentro sai. E nunca tirar o dedo antes de dar tchau. Nós 3 colocamos os dedos indicadores na base do copo virado para baixo. Nos primeiros 20 minutos, fizemos perguntas idiotas e rimos quando o copo se mexeu lentamente. Quem vai namorar quem? Quem vai passar de ano? Estávamos convencidos de que o Marcos estava empurrando. Até que a Sofia fez uma pergunta diferente. Tem alguém com a gente na casa? O copo parou no meio da mesa. A chama das 3 velas tremulou de forma bizarra, não com o vento, mas como se o oxigênio ao redor delas estivesse sendo sugado. Elas diminuíram até ficarem do tamanho de uma cabeça de fósforo. Então, o copo de cristal começou a se mover. Mas o atrito tinha mudado. Ele não estava mais deslizando no verniz da mesa. Ele estava arranhando a madeira. O movimento era brusco, mecânico, pesado. Ele foi para o sim. Para com isso, Marcos, tá arranhando a mesa do meu pai, eu avisei, sentindo um nó se formar na garganta. Lucas, eu juro por Deus que não sou eu. O copo tá pesado. Eu senti. A pressão sob o meu dedo aumentou drasticamente. Era como se o vidro pesasse 10 quilos. Estávamos fazendo força para segurar o dedo ali em cima, porque o copo se movia com uma agressividade absurda. Ele começou a soletrar, batendo contra os pedaços de papel com tanta força que os espalhava. I, S, C, U, R, O. Escuro. Sofia repetiu, com a voz embargada. Você tá no escuro? O copo moveu para o não. E começou a soletrar de novo, mais rápido. V, U, C, I, S, I, S, T, A, O. O ar na sala ficou tão gelado que eu podia ver a respiração da Sofia formando fumaça. Mas o que me paralisou de verdade não foi o frio. Foi olhar para o copo. O copo de uísque estava embaçando. Mas não por fora, pelo calor dos nossos dedos. Ele estava embaçando por dentro. Como se algo com pulmões estivesse preso debaixo do cristal, respirando contra o vidro. Gotículas de condensação escorriam pela parte interna. Eu quero sair, Sofia choramingou,
o braço inteiro tremendo. Calma. Marcos exigiu, os olhos arregalados. Pergunta se a gente pode sair. Se tirar o dedo agora, dá merda. Eu respirei fundo, tentando ignorar o som da chuva lá fora, que agora parecia ensurdecedor. Nós podemos encerrar o jogo? Podemos dizer adeus? O copo não foi para o não. Em vez disso, ele começou a fazer o movimento em forma de 8. O símbolo do infinito. Rápido. Tão rápido que nossos braços se cruzavam e esbarravam. Crac, crac, crac. A mesa de jacarandá estava sendo destruída. De repente, o copo parou bem no centro. A condensação do lado de dentro do vidro se agrupou, como se um dedo invisível estivesse desenhando na umidade. Uma linha reta, depois outra. Estava desenhando uma cruz invertida debaixo do vidro. O Marcos perdeu o controle. Vai se fuder! Ele gritou, e num movimento de pânico, ele não apenas tirou o dedo. Ele bateu na lateral do copo. O cristal pesado de uísque voou para fora da mesa e se espatifou no chão de cerâmica. O barulho do vidro quebrando soou como um tiro na sala escura. No exato segundo em que o vidro estilhaçou, as 3 velas apagaram simultaneamente. Ficamos num breu absoluto. Ninguém respirava. Ninguém falava nada. Foi então que nós ouvimos. Não veio de fora da casa. Veio do corredor dos quartos, a poucos metros de nós. O som de passos pesados, molhados. Como se alguém descalço, com os pés encharcados de água salgada, estivesse pisando no chão de madeira. Plaf, plaf, plaf. E estava vindo na direção da sala. A Sofia deu um grito estridente, agarrou minha blusa e nós 3 tropeçamos uns nos outros, correndo às cegas em direção à porta da frente. Eu tateei a fechadura, destranquei e nós despencamos para fora, na varanda, debaixo do temporal. O Marcos correu até o carro dele, que estava destrancado, e nós entramos. Ele ligou o farol alto direto para a fachada da casa. Ficamos trancados no carro, ensopados e tremendo, até às 6 da manhã. Não vimos nada sair. Quando o sol nasceu, tomamos coragem e entramos. A casa estava vazia, mas a mesa de jacarandá estava arruinada, cheia de sulcos profundos. O vidro quebrado continuava no chão. A pior parte nós fomos descobrir quando entramos no corredor. O chão estava seco, mas a porta do meu quarto, que ficava no final do corredor, estava com marcas. Eram arranhões profundos na madeira, da altura do peito, cobertos por uma gosma escura que cheirava a maresia podre. Nós arrumamos as malas em silêncio e fomos embora de Ubatuba antes do meio-dia. Meu pai nunca entendeu o que aconteceu com a mesa de jantar e eu nunca tive coragem de explicar. Até hoje, quando pego um copo de vidro e ele está embaçado da geladeira, eu sinto uma pontada no peito. E se eu ouço o barulho de passos molhados, não importa onde eu esteja, a primeira coisa que eu verifico é se não há nada no escuro respirando perto de mim. Meu nome é Vitor. Tenho 27 anos e moro em um apartamento no Tatuapé, em São Paulo. Escrevo isso trancado no quarto, com todas as luzes acesas, porque tenho medo do escuro desde aquela noite. Se você está pensando em brincar com um tabuleiro ou Ouija, não brinque. Por favor. Foi em junho do ano passado. Estávamos em 4, eu, a minha namorada Clara, o meu irmão mais novo Mateus e a amiga dele, a Larissa. Tínhamos bebido um pouco, fumado um baseado e o clima era de vamos zoar. O Mateus trouxe o tabuleiro que tinha comprado numa loja esotérica no centro. Madeira escura, letras douradas, um ponteiro de plástico com formato de coração. É só pra rir, mano, ele disse. Colocamos o tabuleiro em cima da mesa de centro da sala, apagamos as luzes, deixamos só uma vela vermelha acesa. Cada um colocou 2 dedos no ponteiro. Começamos devagar. Tem alguém aí? Nada por uns 20 segundos. Depois o ponteiro se mexeu devagar até o sim. Rimos. Achamos que alguém estava empurrando. Perguntamos o nome. O ponteiro soletrou. Lucas. Qual a idade dele? Perguntou a Clara, rindo. 19.
Como você morreu? O ponteiro parou. Depois começou a se mover mais rápido, quase agressivo. ACIDINTIDICARRU. A temperatura da sala caiu. Juro por Deus que senti o ar gelar de repente. O Mateus perguntou: você quer alguma coisa da gente? O ponteiro foi rápido. SAIR. Larissa tirou os dedos na hora. Chega, gente. Isso tá estranho. Mas eu, idiota que sou, insisti. Última pergunta. Lucas, você está em paz? O ponteiro ficou imóvel por quase 1 minuto. Depois começou a girar em círculos cada vez mais rápidos, tão forte que quase saiu do tabuleiro. Parou de repente no não. E então a vela apagou sozinha. Ficamos no escuro total. O Mateus acendeu a luz do celular e vimos que o ponteiro estava tremendo sozinho, mesmo sem ninguém tocando. Ele soletrou uma frase inteira, letra por letra, devagar. IUNUNCAISTIVIAQUI. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Guardamos o tabuleiro às pressas, jogamos numa gaveta e fomos dormir. A partir daquela noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Na primeira semana, eu acordava ouvindo batidas ritmadas na parede do quarto, exatamente o mesmo ritmo que o ponteiro fazia quando girava. A Clara começou a sonhar com um rapaz loiro, todo molhado de sangue, sentado na beira da nossa cama olhando para ela. Mas o pior começou quando descobrimos a verdade. Pesquisei o nome Lucas mais acidente de carro na região. Encontrei. Um garoto de 19 anos chamado Lucas Mendes morreu há 3 anos num acidente na Radial Leste, a menos de 2 quilômetros do meu apartamento. A foto dele era idêntica ao que a Clara descrevia nos sonhos. Uma noite, por volta das 3h13, o Mateus me ligou desesperado. Ele tinha acordado com o tabuleiro aberto no chão do quarto dele, mesmo que estivesse guardado na minha casa. O ponteiro soletrava sem parar a mesma frase. VUCESMTRUXIRAM. Ontem à noite aconteceu o que eu mais temia. Eu estava sozinho. A Clara tinha ido passar uns dias na casa dos pais. Às 3h07 eu acordei com o barulho inconfundível de madeira arranhando a mesa. Fui até a sala no escuro. O tabuleiro estava no centro da mesa, iluminado apenas pela luz da rua que entrava pela janela. O ponteiro se movia sozinho, devagar, com intenção. Ele soletrou. VICTUR. Depois. MIUTURNU. Eu não consegui me mexer. Fiquei paralisado assistindo o ponteiro escrever a última mensagem. AGURAIUFICU. A vela que estava apagada há meses acendeu sozinha atrás do tabuleiro. Eu sinto ele agora. Enquanto escrevo isso, tem uma presença atrás de mim. Um frio na nuca. Um peso no ar. Às vezes escuto uma respiração bem próxima da minha orelha. Se você algum dia abrir um tabuleiro ou Ouija, lembre-se. Eles não vêm quando você chama. Eles já estavam esperando alguém abrir a porta. E quando a porta abre, ela não fecha mais. Eu sei que ele está lendo junto comigo agora. Boa noite.